Olá, eu sou Paulo Steckel e este é mais um vídeo do vlog Ciência Espiritual. E hoje eu vou falar sobre magia, mas a magia desmistificada. Vamos conferir? Já faz um tempo que as pessoas têm me pedido para falar sobre magia, ocultismo e coisas do tipo, até porque quem me conhece sabe que eu já estudei muito sobre isso, especialmente a magia cabalística, um pouco da magia do tantrismo, conheço bastante também de magia africanista, né? E isso vem de estudos de décadas que eu fiz acerca do ocultismo, de todos os processos mentais envolvidos com a transformação da natureza. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso, as coisas que eu concluí a partir desses estudos e o que eu penso hoje sobre o assunto. Por que eu digo que eu penso hoje? Porque a gente muda o nosso pensamento ao longo do estudo de qualquer coisa, podemos dizer assim. Quanto mais informações nós temos, mais a nossa conclusão vai sendo modificada. Mas de qualquer forma, o objetivo principal desse vídeo é dar um apanhado dos vários tipos de magia e de conceitos de magia que existem pelas tradições no mundo inteiro, tanto antigas até pré-históricas, como modernas, para que vocês possam situar o tema de uma forma mais precisa. Começamos pelo termo magia, geralmente se diz que vem do persa mag, que significaria sábio. Mas a gente pode encontrar nessa palavra um componente indo-europeu muito facilmente. Por exemplo, no sânscrito védico existia a palavra magha ou maghan, que significa grande. Dali veio depois no sânscrito clássico a palavra maha ou mahan, que significa grande, né? Como aparecem, por exemplo, Mahayana, o grande veículo no budismo. Mas na verdade essa palavra maghan, e de onde vem Maha, é também de onde vem o grego mega, magnus, e é da onde sim vem a palavra mago também e magia. Sim, existe uma correlação, mas tem a ver com a ideia de grandeza, de elevação, de alguma coisa muito sábia, né? Importante nesse sentido. Hoje em dia também o termo magia tem uma acepção de algo que causa fascínio nas pessoas, né? Nesse sentido, magia seria a ciência da comunicação direta com as forças sobrenaturais ou invisíveis, digamos assim. Mas também o conhecimento prático dos mistérios ocultos da natureza segundo vários princípios e várias tradições. Nesse sentido, mais em nível ocidental, ela estaria relacionada a várias outras disciplinas ocultas, como o hermetismo, o gnosticismo, a cabala, a própria astrologia. No final do século XIX houve uma espécie de ressurgimento da magia através do ocultismo, basicamente pela publicação da Doutrina Secreta de Helena Blavatsky, que é uma obra que, ainda que controversa e com suas imprecisões, ajudou muito a divulgar esses conceitos de magia, cabala, gnose, mas também os trabalhos da famosa ordem da Golden Dawn, ou da Aurora Dourada, que era uma ordem hermética da Inglaterra. Pelo fato da prática da magia requerer muita prática de visualização, meditação, autocontrole, ela se aproxima muito da meditação tântrica, por exemplo. Aliás, o tantrismo é uma forma de magia, como nós veremos mais adiante. E a magia vem desde o xamanismo antigo, né, pré-histórico, até os movimentos mais modernos, como Nova Era, neo-xamanismo e coisas do tipo. O ponto em comum, o fio que une todas essas formas de magia, por incrível que pareça, é a noção dos elementos. Os 4 elementos, no caso do Ocidente, 5 elementos, no caso do sistema tântrico,
e no sistema indiano mais antigo até 7 elementos, como também se fala em teosofia. Mas sempre a base são os 4 elementos. E esses elementos possuem as suas forças, seus regentes, sejam espíritos, deuses, anjos, e eles podem ser invocados e evocados através de certos rituais. Invocados em orações e evocados através de certos rituais para que se manifestem. Na invocação, digamos assim, através de orações, por exemplo, se pede uma ajuda de determinada força invisível. Na evocação se pede que ela se manifeste de fato, que algum efeito físico seja percebido de alguma maneira. Então, o primeiro tipo de magia que é interessante nós falarmos seria da tal magia xamânica. Eu não me refiro ao neo-xamanismo, que eu vou falar mais no final do vídeo. Me refiro ao xamanismo antigo, o original. Aquele que foi pesquisado por grandes antropólogos, grandes pesquisadores das religiões, como Mircea Eliade, por exemplo, que tem um livro super famoso e clássico chamado O Xamanismo, que é base para esses estudos. Mas o fato é que provavelmente desde o período pré-histórico os seres humanos já sentiam alguma coisa nas forças da natureza. Digamos que elas foram divinizadas ou, digamos assim, se atribuiu um certo poder invisível a elas. Claro que esse poder invisível, em grande medida, se referia à ignorância dos homens antigos sobre como essas forças funcionavam. Na verdade, ainda muitas dessas forças não são enigmáticas, mas nós já temos algum domínio sobre elas. Um bom exemplo é a eletricidade, que eles percebiam através do raio, e nós até hoje não sabemos o que é exatamente a eletricidade. Qualquer estudante de física sabe disso, mas nós podemos, por causa de seus efeitos observados, utilizá-la, inclusive, para iluminar as nossas casas. Mas muito provavelmente desde o tempo das cavernas os seres humanos perceberam que através de certos rituais, de certos processos, que depois, na época da origem da linguagem, começou a incluir invocações com palavras e até mantras, que isso poderia sensibilizar os deuses, os seres invisíveis ou sobrenaturais, para que de alguma forma beneficiassem aquele que os contatava. Nesse sentido, o xamanismo é muito interessante, como dizem alguns materiais aqui, até da Wikipédia e do texto de Mircea Eliade sobre o xamanismo, que diz o seguinte: o xamanismo é um termo genericamente usado em referência a práticas etnomédicas, mágicas, religiosas, animista, primal, e filosóficas, metafísica, envolvendo cura, transe, transmutação e contato entre corpos e espíritos de outros xamãs, de seres míticos, de animais, dos mortos. Essencialmente técnicas de contato com o sagrado ou êxtase, e como analisa Jerome Rothenberg, que morreu em 2010, utilizando uma linguagem de certo modo precursora do que conhecemos como poesia, uma criação de circunstâncias linguísticas especiais como a canção e a invocação. Isso teria começado já na magia do xamanismo. Mas a palavra xamã em si vem do russo tung saman e corresponde a práticas dos povos não budistas das regiões asiáticas e árticas, especialmente a Sibéria, região centro-norte da Ásia. E apesar, como assinala Mircea Eliade, da especificidade dessas práticas na região, em especial as técnicas do êxtase dos Kungs, Yakuts, mongóis, turco-tártaros, etc., não existe, contudo, origem histórica ou geográfica para o xamanismo como conhecido hoje, tampouco algum princípio unificador. É importante que se saiba disso. Outros nomes para sua tradução, então, seriam, da palavra saman, feiticeiros, médico-feiticeiros, magos, curandeiros e pajés, que também se inserem nessa categoria de xamã. Os antropólogos discutem ainda, na definição xamanismo, a experiência biopsicossocial do transe e êxtase religioso, bem como as implicações sociais da definição do xamanismo como fato social. É considerado uma tradição equivalente à magia, então, por isso falamos em magia xamânica, enquanto prática individualizada relacionada aos problemas e técnicas, e também chamado de ciência da sobrevivência cotidiana, agricultura, caça, medicina, ou ao fenômeno religioso abstrato coletivo normatizador. Digamos que essa magia xamânica antiga foi, digamos, o começo da religião. Então, o sacerdote do xamanismo é o xamã, mas temos também no Brasil o pajé, e o ritual xamânico aqui, então, chamado pagelança. Descobri, inclusive, que quando ele é misturado com coisas modernas, já se tem chamado até de caboclança.
E essa mistura já ocorreu inclusive com coisas ligadas ao africanismo, ao espiritismo, ao catolicismo. E aí aqui no Brasil, esse ritual xamânico tem outros nomes que ele pode acabar recebendo, ou de rituais que são influenciados por isso, que então é chamado pagelança cabocla, culto aos encantados, no Amazonas é comum, toré, catimbó, candomblé de caboclo. Em rituais de umbanda ou de tambor de mina também acontece muito disso, culto a Jurema sagrada, tudo isso tem alguma influência xamânica, se não 100% em uma boa medida. Sem contar daí também as vertentes do neo-xamanismo, ou também chamado já pelos antropólogos de xamanismo urbano, que nós vamos falar mais adiante. Aí um segundo tipo de magia que é bem interessante, que é o meu objeto de pesquisa dos últimos talvez 10, 15, 20 anos, é a chamada magia indiana. Na magia indiana existem 3 tradições em especial que eu gostaria de citar que têm um apelo mágico. O primeiro é o chamado Mantra Shastra. O que é o Mantra Shastra? Ele é o fundamento de muitas práticas espirituais, como rituais e meditações. Então é o estudo de como elevar a consciência através de sons mântricos para atingir um ritmo com a vibração cósmica de Shabda, o som. Então o Shastra, o Mantra Shastra, contém o estudo de como cada som é produzido e de seus efeitos, e como desenvolver a consciência através desses sons e sintonizar a vibração cósmica do som primordial, que vem pelo Akasha, o elemento éter, que seria o 5º elemento dos indianos, também chamado de espaço. Interessante é fazer uma diferença entre Mantra Shastra e o Mantrayana. O Mantra Shastra, então, seria o uso de mantras para objetivos mundanos. E existe também um Mantra Shastra, digamos, de magia negra, que seria para objetivos, digamos, de prejuízo. E o Mantrayana seria um caminho de mantras para a iluminação. Então temos que diferenciar o mantra que é usado para uma prática espiritual mais elevada, como o Mani Padme Hum, por exemplo, e mantras que são usados para vencer os inimigos, para ficar rico, para matar um inimigo, coisas desse tipo que infelizmente existem. Se funcionam é outra história, mas o pior é que o que podemos dizer é a energia negativa que é gerada no processo, né? Então aí a segunda tradição que eu gostaria de falar é o chamado Jadutona, que seria então a magia negra indiana, que serve para lançar demônios contra inimigos. Diante de um crânio humano, por exemplo, o feiticeiro começa a recitar cânticos védicos específicos, né? Que podem ser usados de forma negativa. Alguns cânticos, por exemplo, do Atharva Veda, que é o mais recente, né, dos Vedas, que tem fórmulas mágicas voltadas para conquistar um amor ou provocar doenças. Então, ele é considerado um Veda bem mais recente, provavelmente espúrio comparado com os Vedas mais antigos, né, bem mais recente, e que possui esses mantras e rituais mágicos, tanto para o bem quanto para o mal. E a terceira tradição seria o tantrismo, tanto o Shivaíta, né, o shivaísmo da Caxemira, quanto o tantrismo vajrayana. O tantrismo que dá nome, né, ao tantrayana, como é também chamado vajrayana. O tantra, então, ele usa elementos mântricos, como eu já falei antes, o trabalho com os chakras, com todos os elementos, e um processo interno de desenvolvimento dessas energias, né, no próprio ser humano, com ou sem uma parceria sexual. Mas, em geral, no tantrismo shivaíta, com uma parceria sexual, no tantrismo budista, com ou sem, dependendo se se trata de escolas monásticas ou escolas leigas. E aí não podemos esquecer da magia africana. Claro que quando nós falamos em magia africana, isso pode parecer um desaforo, porque a África é constituída de muitos países, muitas tradições diferentes, e não dá para simplesmente padronizar toda a magia africana na ideia, por exemplo, de axé, que a gente conhece muito no Brasil, porque é um conceito que veio pela cultura iorubana. Na verdade, em outras culturas africanas há outros conceitos. Mas se a gente ficar só nesse conceito do axé, que é uma força especificamente que pode influenciar a toda a vida e que é dispensada através de certos deuses que possuem esta energia, que são chamados de orixás, ou seja, aqueles que possuem esse axé que influencia através da nossa cabeça, toda a base da magia africana e urubana, pelo menos, tem a ver com essa força. Por isso, então, que se faz invocações a esses deuses para que eles dispensem esse axé,
O elemento, né, que digamos que é o elemento de conexão entre os deuses, o axé, e nós, seria então os rituais, ou que se chama no Brasil mais comumente de trabalhos, né, nesse sentido, que nada mais são que oferendas com um simbolismo específico que invoca, né, especificamente a influência desses orixás, desses deuses em geral. Alguns desses rituais, que estão, como eu disse, que são chamados de trabalhos, despachos, outros, na verdade, são não mais do que simpatias que têm a ver com algum significado ligado à vida de um orixá, por exemplo. Mas aí, um dos pontos que mais me interessa falar nesse vídeo seria o que eu chamo de magia ocidental. O que eu quero dizer com magia ocidental? O ocultismo, que nós chamamos de ocultismo, magismo ou ciências ocultas. Esse conceito está muito ligado a um ocultismo judaico-cristão, a Cabala, ou cabalismo, que é um movimento que vem pela Idade Média, a gnose, que é um desenvolvimento posterior ao gnosticismo dos primeiros 4 séculos do cristianismo, ao hermetismo, que vem de um conjunto de textos que tem pelo menos um pano de fundo egípcio, mas é bastante simbólico, que se diferencia um pouco da gnose, mas que trata também da possibilidade do ser humano atingir uma conexão, uma união com a mente cósmica. Então, na verdade, tudo que nós chamamos no Ocidente de ocultismo tem relação com estas coisas, mas também com numerologia, simbolismo, sigilos, assinaturas angélicas, magia branca, magia negra, chamada goécia, e assim por diante. Na verdade, o ocultismo vem de ocultus, né, do latim occultus, que significa escondido, secreto, e então seria o conhecimento do oculto. Ou também podemos considerar o conhecimento do paranormal em oposição ao conhecimento daquilo que é comum ou mensurável. Para a maioria dos ocultistas, o ocultismo é simplesmente o estudo da realidade mais profunda da realidade, da existência do ser humano, de tudo, na verdade. O termo esotérico e arcano geralmente são intercambiáveis com o termo oculto ou ocultismo. Então, ainda que para muitos ocultistas o objetivo do ocultismo e da magia, né, que a gente chama de ocultismo, seja o estudo dos fenômenos sobrenaturais, na verdade existem 2 autores bem conhecidos, que é Eliphas Levi e Pappus, que defendem mesmo a posição de que o sobrenatural não existe e o que existe é uma ordem desconhecida dos fenômenos, e nisso se assemelham com o ideal das ciências aceitas como oficiais. Então, muitas vezes um ocultista é referenciado como sendo um mago também, tanto que uns chamam Eliphas Levi de mago, Pappus de mago. Então, alguns acreditam que esses antigos magos já conheciam a maior parte da ciência contemporânea, uma das coisas que Pappus acreditava, e até além delas, tornando essas descobertas meros achados. Alguns citam, vários livros inclusive, que Numa Pompílio, que teria sido o segundo rei de Roma, teria conseguido utilizar o poder do raio, por exemplo. Na Idade Média, quando vários textos árabes começaram a ser traduzidos para o latim, e aí se conseguiu também descobrir que os árabes já haviam traduzido textos da Cabala para o árabe e de alquimia, é que então se começou também a conectar a alquimia ao ocultismo. E aí existem 2 linhas mágicas, digamos assim, dentro da magia alquímica, poderíamos dizer. Uma que acredita que realmente se faz uma pedra filosofal e se transforma chumbo em ouro, fisicamente falando, não uma transmutação química. Mas uma boa parte dos alquimistas que têm uma tendência hermética acreditam que isso é apenas um símbolo para uma transformação interna do ser humano. O transformar então o chumbo em ouro seria transformar um corpo corruptível, um corpo conectado ao mundo profano, em um corpo sagrado e em um ser sagrado. E isso seria uma grande magia, aliás, um pouco diferente da ideia alquimista dentro do taoísmo. Existe no taoísmo também uma alquimia, mas cuja principal função é atingir a imortalidade do alquimista. Então o ocultismo a partir do século XIX, principalmente, então acabou renascendo com algumas figuras como Eliphas Levi. Quem não conhece Eliphas Levi, autor do famoso Dogma e Ritual de Alta Magia? Eliphas Levi, ou Alphonse Louis Constance, que era um abade francês, que quase foi padre, né? Na realidade, ele quase foi padre. O nome, inclusive, Eliphas Levi, é a hebraicização de Alphonse Louis, ou seja, Afonso Luís.
Ele escreveu não só essa obra, como O Grande Arcano também, História da Magia, que são obras clássicas para qualquer um que estude ocultismo, mas elas ainda são muito permeadas de um judeu-cristianismo bastante pio, digamos assim. O que dificulta muito a gente entender em bases um pouco mais científicas o que ele disse. Quando nós vamos a Papus, um outro francês chamado Jean d'Ancos, que usou o pseudônimo Papus, que nada mais é do que um dos gênios do Noctumeron de Apolônio de Tiana, né? Aí ele adotou esse nome do gênio Papus. Esse já teve uma visão um pouco mais científica e modernizou o ritual da magia ocultista. Então ele foi um dos primeiros, inclusive, a não usar velas, mas inclusive lâmpadas nos seus rituais. Interessante, fez algumas adaptações, né? Hoje em dia muita coisa já foi adaptada, obviamente. Temos ainda o famoso Aleister Crowley, que é uma figura bastante polêmica, né? Que segundo dizem alguns era simplesmente um mago negro, segundo alguns apenas um louco, seja lá o que fosse, né? Mas que também conheceu bastante o simbolismo e acabou criando um simbolismo próprio, que torna suas obras bastante complexas de se entender. De qualquer forma, a maior parte desses autores da época, ainda Stanislas de Guaita, Saint-Yves d'Alvedre e outros, o texto deles é permeado de um cristianismo pio que dificulta muito a compreensão de um simbolismo mais profundo. Uma outra turma tem uma magia muito misturada com teosofia. É o caso mesmo de Helena Blavatsky, Charles Leadbeater, Alice Bailey, Rudolf Steiner, inclusive o fundador da antroposofia, e vários outros que têm essa conexão. Esses já fazem algumas conexões da magia com coisas orientais. E aí quando passamos a falar de magia contemporânea, também das magias da nova era, a gente encontra algumas coisas que são interessantes de falar. A tal magia contemporânea, por exemplo, ela começa a partir de Eliphas Levi e Papus e aí vem se desenvolvendo com autores mais modernos. Mas tem também uma chamada magia universal, que então ela junta conhecimentos de qualquer tradição de magia, em praticamente tudo isso que eu falei antes, numa determinada prática. Uma coisa mais, digamos, magia universalista, poderíamos dizer, e que é bastante comum hoje em dia. Temos também a moderna magia sexual, que eu chamo eu e outros de moderna magia sexual para diferenciá-la do tantrismo clássico, tanto o shivaíta quanto o tantrismo budista. Na moderna magia sexual existe uma mistura do ocultismo do século XIX, de alguns princípios do tantrismo, do gnosticismo e de muita teosofia. Aí temos vários tipos de sistemas dessa magia sexual moderna, a telemita, a gnóstica, temos alguns autores bem interessantes aí, mas digamos que basicamente essa magia sexual moderna ela foi desenvolvida por Pascal Beverly Randolph, Maria de Nauglouska, e depois por Theodore Royce da Otto, Ordo Templi Orientis. E aí é um grande número de sistemas de magia sexual moderna, ansariético, eu li, sistema da Otto, sistema de magia sexual que foi a base do Tantra, né, ocidental, sistema da Fraternitas Saturni, o Mahatiano, sistema da Otoa, que faz práticas astrais de magia sexual, magia do caos, que é um sistema mágico no qual uma das formas de gnose vem da automagia sexual. E um movimento chamado Movimento Gnóstico Cristão Universal, que não sei por que colocou cristão nessa história, que é um sistema de magia sexual acentuadamente ascético, fundado por um neognóstico, que até foi ligado à Sociedade Teosófica inicialmente, chamado Samael Aun Weor. Eu até pensei duas vezes em falar sobre essa organização nesse vídeo, porque até tive uma experiência com eles quando eu tinha 17 anos, então já vão-se mais de 30 anos. E a minha conclusão, depois de muitos anos e depois de mais conversas com pessoas que participaram, eu diria que é uma organização bastante equivocada. Eu não diria perigosa, embora possa usar esse termo também, porque tudo o que tem a capacidade de fanatizar as pessoas é perigoso. Mas isso nós não temos apenas em seitas e certas organizações que são consideradas exóticas. Mesmo dentro da religião formal isso acontece bastante. Como nós vemos hoje, acontecendo livremente esse tipo de coisa a partir de certas igrejas evangélicas, por exemplo, que nada mais são do que, digamos, antros de lavagem cerebral e de lavagem de dinheiro. Então, nesse sentido, o movimento gnóstico, que independente dos seus perigos,
acredita no que está fazendo, não sei até que ponto ele consegue ser mais perigoso que essas igrejas. Um outro exemplo de magia bem moderna é a Wicca. Como assim? Como magia moderna? Sim, a Wicca foi fundada por Gerald Gardner em 1954, resgatando práticas religiosas dos povos celtas, né? Dentro do que se consegue saber sobre isso historicamente com coisas modernas. Então a Wicca não é um celtismo, é um neoceltismo naturalmente. E como o celtismo e muitas religiões antigas é então uma prática de culto à natureza, com politeísmo, magia, esoterismo. E aí temos ainda, nesses movimentos modernos de magia, o que é chamado por Magnani, que escreveu isso em 1999, 2005, neo-xamanismo ou xamanismo urbano. O que esses autores que falam sobre o neo-xamanismo dizem sobre ele? Dizem o seguinte: neo-xamanismos, que eles usam no plural inclusive, seriam novos modelos de espiritualidade, terapia, consumo e sociabilidade, em que a tradição torna-se um recurso simbólico e retórico fundamental, conforme Oliveira em 2012. Diferentemente dos xamanismos dos povos indígenas, largamente descritos em textos antropológicos, o dito xamanismo urbano não é uma atualização, modernização ou transposição para a sociedade ocidental dessas práticas indígenas. Não é isto. É outra coisa, uma nova construção, em cujo processo de elaboração entram elementos e traços tanto do referencial indígena como de outras vertentes. Aí tem de tudo, né? O xamanismo urbano estaria inserido na lógica e circuito mais geral da nova era. Então, seus praticantes seriam sujeitos integrados ao chamado circuito neo-esotérico, em que aí se mistura muita coisa nesse neo-xamanismo. Um xamanismo mesmo indígena, tanto brasileiro quanto norte-americano, mas também com coisas do africanismo, da Umbanda, coisas do espiritismo, coisas relacionadas a terapias holísticas, toda essa mistura. Então essa notável plasticidade do neo-xamanismo impede qualquer tipo de padronização e os ritos e aspectos cosmológicos acabam por obedecer à idiosincrasia de cada dirigente ou grupo. Um detalhe importante aí, que é uma observação que eu faço, é que isso é semelhante à Umbanda, que tem relações de afinidade com o neo-xamanismo, mas também por vezes alguns embates por conta do uso de psicoativos, por exemplo. A Umbanda também tem essa certa liberdade de incorporar elementos novos. Porém, como em geral na Umbanda não se usa elementos psicoativos, porque o máximo que se usa de alteradores de alguma forma de consciência em nível leve é o álcool e o tabaco, não mais que isso. Então existem muitas, digamos, contendas entre os neo-xamanistas, como por exemplo os ayahuasqueiros, como se chama, e os grupos de Umbanda, por exemplo, por essa divergência grande. Labat, um outro pesquisador, em 2004, ao conceituar então os neo-xamãs como praticantes do neo-xamanismo, ele afirmou que são indivíduos modernos que se tradicionalizam. Então, frequentemente são indivíduos oriundos da classe média urbana que se lançam em iniciações xamânicas em aldeias indígenas da floresta amazônica, no Santo Daime, na região acreana, com vegetalistas peruanos ou com indígenas mexicanos e norte-americanos, como eu falei antes. É claro que quase ninguém se intitula neo-xamã ou xamã urbano. Haja vista que esses termos não possuem o mesmo capital e poder simbólico que o termo xamã, como disse Baudot em 2012. Então muitos se denominam não xamãs, mas xamanistas. Então, os xamãs do xamanismo tradicional, se autodenominam xamãs. Os praticantes do chamado neo-xamanismo acabam se definindo como xamanistas, ou praticantes do xamanismo. Mas no final das contas, todos esses tipos de magia, digamos assim, teriam algum grau de realidade, ou seja, alguma coisa realmente acontece nesses processos? Para a gente poder entender isso, nós temos que fazer uma separação entre simbolismos das práticas de magia e o que essas práticas querem atingir, ou que tipo de força elas sensibilizam. São duas coisas diferentes. Interessante que uma vez Blavatsky disse que todos os homens são magos no sentido último da palavra, pois todos podem utilizar o divino poder criador, seja através do pensamento, palavra ou ação. É um poder que ela chama de Kriya Shakti, inclusive, que é um termo sânscrito, né? Mas independentemente disso, fica claro que esse poder criador é através do pensamento, palavra e ação. Bom,
Só o pensamento já é suficiente para explicar a palavra e a ação, porque estão conectadas à mente. Então, é a utilização de modo mental de uma energia ou de uma força para que se transforme ou um ambiente externo e ou o ambiente interno. Cada tipo de prática mágica que eu citei desde o início do vídeo usa um meio específico para isso, alguns, vários. Por exemplo, no xamanismo o que importa é o transe, com ou sem psicoativos. Nesse transe o xamã entra em contato com os antepassados, por exemplo, que teriam ainda alguma injunção sobre o nosso mundo e então podem ajudar aqueles que eram os seus parentes, por exemplo. Então esse tipo de magia está muito conectado à ideia de clã, à ideia de família, à ideia de grupo, que então teria uma conexão com esses antepassados exatamente pelo fato de estarem juntos, de terem vivido juntos em um dado momento. Na magia indiana, por exemplo, a recitação de mantras, os sons mântricos em conjunto com posturas físicas, mentais e outras coisas, em trabalhos nos chakras, seria o processo mágico em si. Então ela tem a ver com um desenvolvimento de uma força, como por exemplo a Kundalini, como é chamada no tantrismo shivaíta, que pode transformar o ser humano, transmutá-lo, digamos assim, de um corpo corruptivo em alguma coisa mais elevada. Dentro do xamanismo Bon, do Tibete, nasceu nesse sentido, inclusive, o conceito de corpo de arco-íris, que depois veio para o budismo, e isso existe também no Dzogchen, como um conceito de desenvolvimento a partir das práticas meditativas, mas que na verdade tem origem xamânica. Na magia africana é a sensibilização das forças da natureza que importa, através dos orixás, ou voduns, ou enquices, depende da tradição, tem nomes diferentes, ou então também dos mortos, chamados Egum, que também teriam então uma influência sobre o grupo semelhante ao xamanismo, como eu falei no início. Na magia ocultista, a sensibilização acontece no que se chama de luz astral, que seria então uma energia influenciando o campo astral, e que seria o elemento capaz de causar a transformação, a cura ou até o prejuízo no caso da magia negra. E essa sensibilização da luz astral ocorre pelo pensamento ou pela forte vontade do magista. E na chamada magia contemporânea, uma mescla de todos esses conceitos que eu falei é possível. A gente pega algumas práticas modernas, é possível um elemento de contato com os mortos que poderiam ter algum poder, um elemento de alguma deidade ou algum tipo de orixá ou de certos tipos de espíritos, como acontece na Umbanda, que teriam alguma capacidade, ou a ideia de que algo melhoraria a força mental de alguém para que ela conseguisse determinado objetivo, ou seja, independente do simbolismo utilizado e de certo vitalismo que infelizmente é comum nessas práticas, que na realidade, digamos, promete mais do que cumpre, existe sim a possibilidade, dentro de uma visão parapsicológica, de uma força mental que pode ser sensibilizada ou ampliada por processos de foco. Por que eu quero dizer isso? A maior parte dos rituais de magia requerem um foco do magista. Isso está dentro do primeiro tipo de meditação dentro do budismo, que é a meditação de atenção e foco. O foco, então, naquele objetivo proposto, na invocação proposta também, e isso sensibilizaria a nossa mente, criando as condições mentais para determinado resultado. Para isso, é claro, nós precisamos acreditar, em nível paranormal, que a nossa mente tem certos poderes latentes, sim, ocultos nesse sentido, que podem ser despertados de várias formas, inclusive por rituais simbólicos, por processos que são rítmicos, porque há muita música nesses processos de magia também. E isso interferia nos nossos ritmos cerebrais. Interferindo e harmonizando os nossos ritmos cerebrais, esses rituais podem sim colocar a nossa mente numa tranquilidade que permita que essas energias, que estão conectadas à nossa consciência, se manifestem. Seria uma das explicações para, digamos, dizer que a magia tem sim alguma eficácia, mas isso independeria de qual tradição mágica, de qual simbolismo nós estamos usando. Neste sentido, qualquer uma delas poderia dar este resultado. É o mesmo que se pode falar sobre a oração em pesquisas que os neurocientistas fizeram, fazendo orações para pessoas que estavam se recuperando de alguma doença.
Se percebeu nesses vários estudos que independia de qual era a tradição da oração que era feita. Se era budista, se era cristã, se era muçulmana, se era judaica ou o que era. Não importava, os efeitos são semelhantes. Então, não se trata do simbolismo utilizado, mas da forma que a mente vibra no processo. Como ela se posiciona em relação ao processo. Isso também valeria com toda a certeza para a magia. Isto a desmistifica, de modo que a gente não precisa dar tanta atenção ao simbolismo específico, ou qual deles seria o melhor, o que seria um absurdo dizermos, mas a como esse simbolismo funciona, o que esse simbolismo ativa, e não pelo simbolismo em si, ou seja, o símbolo não teria um poder por si mesmo. Usando inclusive uma percepção budista, nenhum símbolo tem um poder em si mesmo, absolutamente nenhum. O que teria poder seria a posição mental em relação aos símbolos e em relação à própria percepção. E isso já é bastante complexo de se entender, obviamente. Mas se vocês assistirem o vídeo que eu fiz sobre estados ampliados de consciência, sobre esses conceitos, vocês vão entender algumas questões da paranormalidade que podem explicar esses fenômenos ditos mágicos. Mas o mais importante é dizermos que a magia não é totalmente inócua, não é totalmente ineficaz. Mas, para podermos entender que tipo de efeito ela pode ter, nós temos que saber exatamente essas questões que eu coloquei. Como a nossa mente funciona com relação a simbolismos e a sua própria posição em relação à realidade. Espero que tenham gostado dessa introdução à magia e ao ocultismo. Nós teremos ainda algumas coisas semelhantes no futuro, como um vídeo sobre magia cabalística, que é algo que também me pedem muito. E se gostaram, curtam o vídeo, assinem o canal, inscrevam-se nele, compartilhem o vídeo com quem gosta desses assuntos, ajudem o canal, que a gente precisa realmente do apoio de vocês, e continuem mandando perguntas, dúvidas, sugestões, críticas, com certeza nós consideramos todas elas. E na próxima semana retornaremos com algum assunto muito interessante que vocês nos sugeriram.